Então, vamos voltar para a nossa posse. Na verdade, nós já estamos acabando a posse, finalizando com o último efeito da posse. Se você não viu os vídeos anteriores, volte para ver, porque nós já falamos de quase todos os efeitos. Só ficou faltando esse aqui, que é o direito de retenção, e é bem tranquilo. O direito de retenção garante ao possuidor o direito de ficar com o bem, de ficar com a coisa, até que ele seja indenizado. Nós vimos lá as possibilidades de indenização. Então, esse possuidor de boa-fé vai ficar com a coisa até que o legítimo possuidor indenize. E aí, só quem vai ter direito é o possuidor de boa-fé, por óbvio, né? O possuidor de má-fé não tem direito de retenção, que é de ficar com a coisa, até que o legítimo possuidor indenize. Ok. E, além disso, ele será indenizado por quê? Pelas benfeitorias úteis e necessárias. Falamos disso na aula passada. Então, o que a gente tem que, quando estiver diante de uma benfeitoria útil ou necessária, o possuidor de boa-fé vai poder ficar com a coisa até que ele seja restituído, ou seja, até que ele seja indenizado. Ok? Com isso, finalizamos os efeitos da posse e acabamos aqui o assunto posse. Graças a Deus. Vamos agora fazer uma revisão sobre tudo que a gente falou sobre posse, né? Já finalizamos o assunto posse e vamos conversar sobre tudo que a gente falou. Se você viu os vídeos anteriores, vai ser muito bom, porque vai ser uma revisão de tudo que a gente viu, uma possibilidade de você lembrar. E enquanto eu for falando daqui, vá falando daí que dá para ouvir. Com relação a você não ter assistido, se você é uma dessas pessoas que não conseguiu assistir os outros vídeos, espero que consiga entender alguma coisa, captar alguma coisa daqui, certo? Bom, o que é que nós falamos sobre posse? Uma revisão rápida sobre as classificações que nós fizemos. A posse, ela pode ser conceituada enquanto fato ou enquanto direito. Enquanto fato, é um domínio fático que a pessoa exerce sobre a sua coisa, não é? Ou enquanto direito, que é o direito de exercer a posse em sua plenitude. Vimos também que a posse pode ser direta ou indireta. Direta é aquela em que o possuidor está diretamente tendo acesso a esse bem. Indireta é o oposto. Sempre o exemplo do apartamento. Se eu alugo um apartamento, eu moro de aluguel, eu sou a possuidora direta, o proprietário é o indireto. Então, o inquilino direto, o proprietário indireto. Vimos também que a posse ela pode ser justa ou injusta, mas ainda assim será considerada uma posse. E o que foi que a gente falou sobre a posse justa? É aquela que não tem vícios, ela não foi obtida por meio de vícios. E a injusta é exatamente o oposto. Injusta é aquela que foi obtida por meio de vícios, por meio de esbulho, porque houve uma violência, seja ela física, seja ela moral, ou precariedade, quando a pessoa excede o seu direito. Tinha um direito, mas se excedeu. Pode se dar também com a clandestinidade, que é quando acontece às escondidas, na surdina, né, que chama. Ok. E aí eu vou dizer que houve esbulho. Não falamos ainda das ações de reintegração, das ações possessórias, mas já sabemos, não falamos na revisão, né, mas nas aulas sim. E aqui a gente sabe que, se eu estou falando de esbulho, a ação que cabe é de reintegração de posse. Ok. Essa posse também ela pode ser de boa-fé ou de má-fé. A posse de boa-fé é quando o possuidor desconhecia esses vícios, desconhecia que aquela posse foi obtida através de vícios. E, embora o legítimo possuidor fique com o bem em regra, o possuidor de boa-fé também vai ser assegurado com relação a algumas coisas que nós já estudamos aqui. Pode também ser de má-fé, que é quando esse possuidor sabia desde o início dos vícios ou em algum momento descobriu, passou a saber. Ok. Posse também ela pode ser com o título que traz o domínio, o título que tem a ver com domínio, né? Pode ser com ou sem o título, mas nós vimos que, diferente da propriedade, na posse o título não é tão importante assim. É por isso que nas ações possessórias a gente tem aquela possibilidade de audiência de justificação prévia, em que vão ser ouvidas as testemunhas. Eu não vou ter o título como requisito necessário para a ação possessória. Então, essa posse pode ser com ou sem o título. Ainda, a posse pode ser velha ou nova. Uma posse velha é aquela que tem mais de 1 ano e 1 dia.
Posse nova, menos de 1 ano e 1 dia. E vimos as vantagens de ter uma posse nova, né? Dentre elas, que vai passar por um procedimento especial. Ok? Vimos também que a posse ela pode ser exclusiva, quando um possuidor apenas exerce esse domínio fático sobre ela. Mas também pode ser uma composse, quando eu tenho mais de um. Pode ainda ser paralela, quando eu tenho essa composse divisa e indivisa alternadamente. Ok? Vimos também que a posse pode ser ad interdicta, que é aquela regra geral da posse, e aqui não cabe uso capião das ações possessórias. Pode ser também ad uso capionem, que é o caso de uso capião. Pronto, revisamos toda a nossa classificação, que a gente levou algumas aulas para falar. Já fizemos aqui uma rápida revisão. Ok, vamos agora revisar a posse, as formas de aquisição da posse. A gente sabe que a gente pode adquirir essa posse. E essa aquisição ela pode ser originária. Originária quando não houve um negócio jurídico, não houve um possuidor anterior. E de que forma essa posse pode se dar se ela for originária? Por meio da apreensão da coisa, né? Aquela possibilidade que a gente viu se for uma coisa sem dono. Pode se dar também se você estiver no exercício de um direito. Se for, por exemplo, um direito real sobre coisa alheia. Pode se dar ainda com a disposição da coisa, que é o ato de dispor. Essa é a posse originária, a forma de aquisição da posse originária. Mas também essa aquisição pode ser derivada. E se ela for derivada, pressupõe que houve um negócio jurídico, houve um possuidor anterior transferindo de alguma forma a posse para aquela pessoa. E aí ela pode se dar por meio da tradição, que é com a entrega, ou por meio de sucessão. A sucessão a gente viu que pode ser intervivos ou causa-mortes. E também vimos as implicações dessa aquisição da posse. Ok, como é que a gente adquire a posse? Revisamos aqui rapidinho. A posse ainda pode ser perdida. Estudamos aqui quais são as hipóteses de perda da posse. A posse pode se perder por abandono. E no abandono a gente viu que tem que ter o não uso e o ânimo de abandonar, né? A vontade de abandonar. Abandono não se confunde com perda. Vimos também que a perda pode se dar com a tradição. Se por um lado alguém adquire com a tradição, por outro lado alguém está perdendo. Essa posse foi entregue a uma outra pessoa, a um outro possuidor, que será o legítimo possuidor naquele momento. A perda pode se dar também com a perda propriamente dita, que é quando eu tenho o não uso, mas eu não tenho ânimo de abandonar. Eu queria permanecer com a coisa, mas eu perdi. E aí vimos que vai se dar essa perda, a perda vai se dar quando outra pessoa tiver esse domínio fático. Vai se dar 100% quando outra pessoa tiver o domínio fático. Ok. Vimos também que a perda pode se dar por destruição, e essa destruição pode ter sido causada pelo dono ou sem sua vontade. Ainda a perda pode se dar porque essa posse está com o domínio de outrem, porque houve a posse de outrem. Então aqui já revisamos as formas de aquisição da posse, como é que a pessoa faz para adquirir uma posse, e as formas de perda. E só para ressaltar, não tem aqui a descoberta como aquisição, né? Então se você descobre alguma coisa, você não é uma modalidade de aquisição desta posse, ok? Dito isso, vamos agora revisar os efeitos da posse. Quais são os efeitos de você ter uma posse, de você ter aquele direito posse? E aqui está muito relacionado à posse enquanto direito, não tanto quanto domínio fático, como fato. Quais são os efeitos da posse, então? O primeiro efeito é a autodefesa, não é a possibilidade de autotutela, que tem caráter excepcional, porque a gente sabe que o nosso ordenamento proíbe a autotutela, em regra. Então aqui é uma exceção, a autodefesa. Tem também a possibilidade de ações possessórias, que nós estudamos bastante aqui. 2 ações possessórias, a ação de reintegração e manutenção de posse e o interdicto proibitório. Ações possessórias, passamos algumas aulas falando sobre elas, estudamos bastante aqui as ações possessórias. É um dos principais efeitos da posse, que é a possibilidade de você pedir para o judiciário para garantir a sua tutela possessória ou uma tutela proibitória, né? Que é o caso do interdito proibitório que estudamos.
Cabe também, como efeito, a percepção dos frutos. E nós vimos lá que, em regra, o acessório acompanha o principal. Então, em regra, os frutos serão do legítimo possuidor, tanto o bem quanto os frutos. Mas vimos a figura do possuidor de boa-fé, que também vai ser resguardado aqui com relação aos frutos. Vimos também, enquanto efeito, a responsabilidade por perda ou deterioração. E vimos que essa responsabilidade está diretamente relacionada, está diretamente ligada à boa-fé. Se esse possuidor estava de boa-fé ou de má-fé. Vimos lá que se ele tiver de boa-fé e não foi ele que deu causa, ele não tem sequer que restituir o legítimo possuidor. Ok? Vimos também como efeito da posse a indenização por benfeitorias, né? E nós vimos lá também a figura da boa-fé aqui. Essa boa-fé e má-fé vai entrar em todo o panorama que a gente está percebendo aqui sobre a posse. Essa benfeitoria, caso o possuidor esteja de boa-fé, ele vai ser restituído porque benfeitorias úteis e necessárias. Agora, se ele tiver de má-fé, só pelas necessárias. Ok? E vimos, por fim, o efeito da posse enquanto direito de retenção. Só quem tem o direito de retenção é, de novo, o possuidor de boa-fé. E o que significa o direito de retenção? Significa estar diretamente relacionado aqui com as benfeitorias. Porque enquanto o legítimo possuidor não pagou, não indenizou pelas benfeitorias úteis e necessárias feitas pelo possuidor, esse possuidor aqui pode reter a coisa até que haja esse pagamento. É um dos efeitos da posse. Bom, gente, com isso eu me despeço de vocês falando pelo menos sobre a posse. Com relação à posse, nós finalizamos o nosso assunto. Eu espero ter ajudado muito vocês em qual seja o objetivo de vocês. Não sei se for prova de faculdade, prova de concurso, enfim, espero ter ajudado. E sigam comigo que depois, sobre direito civil, vamos falar da propriedade. Mas com relação à posse, finalizamos aqui. Muita saúde para vocês, muita sorte.